iniciar a revisão da aula 2. Hoje nós vamos falar de homomorfismo de anéis. Então, o que vem ser um homomorfismo? Nós temos uma função f de a em b, aqui a e b são anéis, certo? Então, f vai ser um homomorfismo se valer essas propriedades. A primeira é que quando eu aplicar f na soma de a mais b, tem que ser f de a mais f de b. A segunda é quando eu aplicar no produto de a por b, tem que ser f de a vezes f de b. E a terceira propriedade é quando eu aplicar f no elemento neutro da multiplicação em a, isso tem que ser o elemento neutro da multiplicação em b. Note que essa propriedade 3 só vale para quando os anéis A e B são anéis unitários. Quando A e B forem anéis não unitários, então tem que satisfazer essas duas primeiras propriedades. O conjunto NF pode ser escrito assim, ou igual está no fascículo, assim, né? Eu gosto de usar mais essa notação. É o conjunto dos elementos de A, tal que a imagem desse elemento é nula. Então esse conjunto nós chamamos de núcleo do homomorfismo F. E esse conjunto é importante quando se trata de homomorfismo de anéis. Nós vamos ver agora exemplos de homomorfismo e exemplos de funções que não é um homomorfismo. O homomorfismo mais comum ou mais canônico é o homomorfismo identidade, que é a função identidade de um anel qualquer dele mesmo, que pega todo elemento daqui e leva nele mesmo, certo? Claro que essa função satisfaz as nossas três propriedades. A primeira, quando eu aplicar a identidade de A mais B, claro que isso aqui leva em A mais B, e isso é a identidade de A mais a identidade de B. No produto, vale o mesmo caso, né? A identidade de A vezes B é A vezes B, e isso é a identidade de A vezes a identidade de B. Se A for um anel unitário, então a identidade do elemento neutro de A é ele mesmo. Então, esse homomorfismo, ou melhor, essa função é um homomorfismo, que é conhecido como o homomorfismo identidade. Agora vamos fazer um exemplo de uma função que não é homomorfismo. Observe a função f, que vai de a em a. Aqui eu posso fazer a função que vai de r em r. Aqui eu pego x, f de x igual a x ao quadrado. Isso é uma função muito conhecida, porém ela não é um homomorfismo, pois quando eu aplico f na soma de x com y, por definição da função, isso é x mais y ao quadrado, e nós sabemos que isso é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que é diferente de x ao quadrado mais y ao quadrado, que seria a imagem de x mais a imagem de y. Tá certo? Então, não vale a propriedade 1 de homomorfismo. Quando eu aplico f na soma de x mais y, é diferente da soma de f de x com f de y. As outras propriedades, vejamos. A segunda, quando eu aplicar f em x vezes y, isso vai ser xy ao quadrado,
E claro que isso é x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então isso é f de x vezes f de y. A segunda propriedade vale, isso é verdade. A terceira, f aplicado em 1, que é o elemento neutro da multiplicação em r. Isso vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então vale a propriedade 3, vale a propriedade 2, porém não vale a propriedade 1. Então, e por esse fato, pelo fato de não valer uma das propriedades, essa aqui não é homomorfismo. Então, quando vocês for verificar que uma certa função é um homomorfismo, tem que verificar essas três propriedades. E se é dado que uma função é um homomorfismo, lembre que vale as três propriedades de homomorfismo. Agora vamos listar algumas propriedades de homomorfismo. A primeira, claro, aqui tomamos um homomorfismo de anéis. Então, se f é um homomorfismo de anéis, então vale o seguinte. Quando eu aplicar f no elemento neutro da adição em A, isso tem que ser o elemento neutro da adição em B. Se aplicar f no inverso aditivo de A, isso vai ser o inverso aditivo de f de A. Terceira propriedade, se eu aplicar na diferença de A por B, isso vai ser a diferença das imagens de A e B. A quarta propriedade, o conjunto imagem, f de A é o conjunto imagem, é o conjunto dos elementos da forma f de A, tal que A está em A. Isso aqui nós chamamos de conjunto imagem. Esse conjunto é um subanel de A. Desculpa, um subanel do anel B. A quinta propriedade, se a linha é subanel em A, então a imagem de A' é subanel em B. A sexta propriedade, se B' é subanel de B, então o conjunto pré-imagem de B', isso aqui é o conjunto pré-imagem de B', é subanel em A. A sétima, se I é ideal em A, então a imagem de I é ideal em B. Vou fazer as outras três aqui. Oitava, se J é ideal em B, então a pré-imagem de J é ideal em A. A nona, o núcleo de F, o núcleo do homomorfismo, é um ideal em A. E a décima, se F é isomorfismo, então a inversa, a função inversa, que vai de B em A, é isomorfismo também. Certo? Então, são essas propriedades, né, da nossa proposição 1.
Então, se eu tenho aqui um homomorfismo de A em B, então vão valer essas 10 propriedades. Aqui eu só quero observar o seguinte, a imagem de A. A imagem de A, esse F de A, vai ser um subconjunto em B. Então, se essa imagem de A é um subanel em B. Se eu pego aqui em A um subconjunto A', então a imagem desse conjunto, né, se esse cara aqui é um subanel, então a imagem é um subanel. Então observe a importância de homomorfismo. Se aqui eu tenho uma estrutura, a função leva essa mesma estrutura para o conjunto imagem aqui. E também vale aqui, olha, se eu pego, né, olha, isso vale também para ideais, vale para subanel. Ou seja, se eu tenho um ideal aqui, a imagem vai ser ideal. Se eu tenho um ideal aqui, a pré-imagem também é um ideal. Então essa função é uma função muito importante nesse sentido, que ela mantém a estrutura, né? Ela pega aqui, se aqui tem uma certa estrutura, a imagem vai ter uma certa estrutura no conjunto, no contradomínio. Ou seja, se você observa que aqui apresenta uma certa estrutura, a pré-imagem também vai ter essa mesma estrutura. E só para encerrar, vamos fazer uma outra proposição. Nossa última proposição dessa aula, a proposição 3, diz o seguinte: se tivermos dois homomorfismos, o homomorfismo G que vai de A em B e o homomorfismo F que vai de B em C, isso aqui dois homomorfismos, então vale o seguinte, olha, o item A, que F composto com G, que vai de A em C, é um homomorfismo. E o item B, se A é isomorfo a B e B é isomorfo a C, então A é isomorfo a C. Bom, o que é um isomorfismo? Né? Digamos que F vai de A em B, né? Digamos vou colocar F'. Se F' é um homomorfismo, então nós vamos dizer que ele é um isomorfismo quando ele é um homomorfismo bijetor. Então, se é um homomorfismo bijetor, o que significa ser bijetor? É ser injetiva e ser sobrejetiva. Então, se é homomorfismo bijetor, então F é um isomorfismo. E aí escrevemos que A e B são isomorfos. Usamos essa notação. Significa então que A ser isomorfo a B, que existe um isomorfismo entre A e B. Então aqui nesse item B, olha, se A é isomorfo a B, B é isomorfo a C, então vale a transitividade. Então A vai ser isomorfo a C. Usa-se aqui para demonstrar, usa-se o item A, porque se F e G são homomorfismo, a composta também vai ser um homomorfismo. Então, com isso nós encerramos a revisão da aula 2. No próximo vídeo nós vamos fazer a aula 3 do fascículo.